Minha meia-irmã roubou meu carro e bateu. E meu pai me culpou. Então cortei relações com eles. 5 anos depois, ela apareceu implorando, e eu fiz ela se arrepender. Me chamo Laura, tenho 21 anos, sou mulher, e essa é a história de como me afastei de uma família que nunca me enxergou de verdade. Acho que tudo começou com o divórcio dos meus pais. Não que tenha sido uma surpresa ou algo assim, quero dizer, eles estavam sempre discutindo, gritando um com o outro por causa das coisas mais idiotas. Meu pai era do tipo que vivia reclamando e minha mãe, bom, ela não tinha a menor paciência para lidar com ele. Então a separação foi inevitável. No começo, achei que talvez as coisas fossem melhorar, sabe? Tipo, sem mais brigas, só paz e sossego. Mas não, as coisas ficaram muito mais estranhas bem rápido. Eles decidiram dividir a minha guarda. Durante a semana eu ficava com meu pai, e nos fins de semana com minha mãe, já que ela tinha um trabalho puxado. Então eu ficava nesse vai e volta entre as duas casas. E cara, é solitário ser filha única. Não tinha com quem conversar sobre como tudo estava uma bagunça. Mas aí, 3 meses depois do divórcio, meu pai me solta uma bomba. Diz que tem uma grande novidade, vai se casar de novo com uma mulher chamada Mary, e vamos morar todos juntos, incluindo a filha dela, Jéssica. Ele falou como se fosse a melhor notícia do mundo, como se eu devesse ficar feliz por ganhar uma nova irmã do nada. Lembro de ter ficado sentada ali só concordando com a cabeça, mas por dentro eu estava gritando. Eu não tinha pedido nada disso. Não queria uma nova mãe, e definitivamente não queria uma estranha invadindo meu espaço. Quando conheci a Mary, ela parecia legal no começo, meio fria, mas não era grossa. Agora, a Jéssica. Ela era aquela garota perfeita de 14 anos, toda sorrisos e doçura. Pelo menos era isso que todo mundo via nas primeiras semanas. Eu tentei ser legal, tentei me dar bem com ela, sabe? Mas ficou claro bem rápido que isso não ia ser tipo um filme da Disney, onde todo mundo magicamente se ama e vira uma grande família feliz. Não, a Geis virou a favorita logo de cara. E foi um saco. No aniversário dela, meu pai fez uma super festa, com decoração, bolo, tudo. E eu fiquei tipo, sério isso? Porque o meu aniversário tinha sido 2 meses antes, e adivinha? Nada, nem um feliz aniversário. Não tô exagerando, ele realmente esqueceu. Mas pra Geis, pra ela ele fazia tudo. Ela era a princesinha, e eu era só, nada. E não parou por aí. Meu pai começou a levar ela para a escola todos os dias, enquanto eu ainda tinha que pegar o ônibus como uma Zé Ninguém. E se eu fizesse qualquer coisinha errada, lá estava ele me detonando, dizendo que eu deveria ser mais como a Jéssica, sempre tão comportada. Tá bom, né? Teve uma vez que cheguei da escola e ela tinha pegado meu suéter favorito sem nem pedir. Quando eu falei para ela não mexer mais nas minhas coisas, ela foi correndo pro meu pai, fingindo chorar, como se eu tivesse sido má com ela. O que meu pai fez? Ficou do lado dela, óbvio. Disse que eu precisava aprender a compartilhar. Ridículo. A garota vivia pegando minhas coisas, maquiagem, roupas, até meu material da escola, e de algum jeito eu sempre acabava sendo a errada. O pior de tudo é que meu pai nem tentava esconder o favoritismo. Era como se ele tivesse esquecido completamente que eu existia. Como se eu tivesse deixado de ser filha dele. Só mais uma presença irritante na casa. Enquanto isso, Geis era perfeita. Intocável. E eu só era notada quando era para levar bronca. E não era só meu pai. A Mary também nunca perdeu uma chance de me diminuir. Me ignorava ou ficava me dando sermão sobre como eu deveria ser mais parecida com a filha dela. Quando eu fiz 16 anos, já estava completamente desligada daquela família. Parei de tentar me encaixar no mundo deles, porque era óbvio que eu não fazia parte daquilo. Então comecei a focar em mim. Arrumei um emprego, comecei a guardar dinheiro, e depois de um tempo consegui comprar meu próprio carro. Não era nada demais, mas era meu. Era a única coisa na minha vida sobre a qual eu realmente sentia que tinha controle. Minha mãe até ajudou um pouco com o valor, mas eu estava pagando todo o seguro, gasolina e manutenção. E outras despesas também eram por minha conta. Meu pai? Nem se ofereceu para ajudar, claro. Por que ele faria isso? Ele estava ocupado demais bancando tudo que a Geis queria. Mas, sinceramente, eu não ligava. Ter aquele carro era meu pedacinho de liberdade, sabe? Era meu, só meu, algo que eu conquistei. Mas aí a Geis percebeu que tinha destruído o próprio carro algumas semanas depois de eu ter comprado o meu. Foi aí que ela começou a me importunar, pedindo para usar o meu.
Ah, Laura, é só por hoje, eu realmente preciso, ela dizia. Eu negava toda vez. Não sou burra, sabia que ela não ligava para os meus pertences e provavelmente ia fazer com o meu carro o mesmo que fez com o dela. Mas ela continuava insistindo. Eu me mantive firme, dizendo não com todas as letras. Até que um dia, cheguei da escola e o carro não estava na garagem. Meu coração afundou na hora, eu sabia o que tinha acontecido. Geis tinha pego o carro sem minha permissão. Mais tarde naquela noite, por volta das 22 horas, ela apareceu de volta, e a frente do carro estava toda detonada. Ela nem pediu desculpas. Simplesmente me entregou as chaves, como se nada tivesse acontecido. Entrei em casa pronta para explodir. Fui direto falar com meu pai, pensei que dessa vez ele iria me apoiar, ver o quanto aquilo era absurdo. Mas não. Ganhei foi um sermão. Ele disse que eu era egoísta. Egoísta, por não querer emprestar o carro que eu mesma comprei, que eu mesma mantinha com meu esforço. Ele não se importou que a Geis tinha roubado e destruído o carro. Na cabeça dele, a culpa era minha por não ter emprestado em primeiro lugar. E claro, a Mary teve que se meter. Como sempre, parecia uma gangue familiar, todos contra mim. Me fizeram sentir como se eu fosse louca por estar brava. E a Geis? Sentada ali, com aquela cara de sonsa, fingindo que era vítima, como se ela não tivesse feito nada. Eu estava fervendo por dentro. Mas percebi que não adiantava mais discutir. Então, no dia seguinte, arrumei minhas coisas e fui morar com a minha mãe. Meu pai? Nem tentou me impedir. Nem se importou. Para ele, eu simplesmente desapareci, e foi isso. 5 anos se passaram. Sem uma única palavra dele ou da Geis. Sem ligação, sem mensagem, nada. E quer saber? Eu não senti falta. Avançando 5 anos, agora estou na faculdade, vivendo minha vida. As coisas estão indo bem. Não sou rica nem nada, mas tô dando conta. Tenho meu cantinho fora do campus, um emprego que paga as contas, e amigos que realmente se importam comigo, diferente da minha família. Pela primeira vez, senti que a vida era minha de verdade. Aí, do nada, as ligações começaram. No começo, uma ou duas, de um número desconhecido. Ignorei, claro, não atendo número que não conheço, muito golpe por aí. Mas as chamadas continuaram. Sempre do mesmo número, várias vezes. Até que pensei, que diabos está acontecendo? Resolvi atender, achando que podia ser algo importante. E adivinha quem era? Jéssica. 5 anos sem nenhum contato. Nem dela, nem do meu pai. Nada. No instante em que ouvi a voz dela, meu estômago virou. Tipo, o que ela quer agora, depois de todo esse tempo? E o pior? Ela nem pareceu se importar por ter passado anos sem falar comigo. Foi logo se metendo na conversa como se nada tivesse acontecido. Oi, Laura, quanto tempo? Como você tá? Eu fiquei ali, meio em choque, sem saber nem o que responder. Eu não sabia se ria ou se desligava na cara dela. Decidi só manter a educação por curiosidade, porque queria entender o que ela realmente queria. De jeito nenhum ela estava me ligando do nada só para bater papo. Ah, tô bem, eu acho. O que foi? Respondi, já cortando o assunto, porque não estava no clima para conversa fiada. Ela começou a tagarelar, dizendo que estava se mudando para minha cidade por causa de um novo emprego, ou algo assim. Aparentemente, ela tinha passado por uns meses difíceis, perdeu o lugar onde morava, e agora ia recomeçar. Fiquei só ouvindo, pensando, tá, mas por que você tá me contando tudo isso? E aí veio a bomba. Então, eu tava pensando, será que eu poderia ficar na sua casa por um tempo? Só até eu me estabelecer. Ouvi do papai que você mora aí e pensei que a gente podia se ajudar. Quase deixei o celular cair. Primeiro, descobrir que meu pai ainda ficava de olho na minha vida já foi bizarro. Mas o fato da Jay simplesmente assumir que poderia vir morar comigo depois de 5 anos sem um oi. Não acreditei na coragem. Não é como se a gente tivesse sido próximas, muito menos depois de ela ter destruído meu carro. E agora ela achava que eu ia recebê-la de braços abertos? Demorei alguns segundos para responder, porque a vontade era gritar não e desligar. Mas tentei manter a calma. Ah, eu não sei, Geis, tipo, eu realmente não tenho espaço para mais ninguém aqui, e eu tô me virando sozinha faz tempo. Falei tentando ser o mais educada possível. Mas por dentro, eu tava explodindo. Ela nem titubeou. Ah,
Eu não vou ocupar muito espaço, quase não tenho coisa nenhuma, e não vou poder pagar aluguel logo de cara. Mas você mora aí sozinha, né? Achei que não seria um problema. Falou como se fosse a coisa mais natural do mundo. Como se fosse óbvio que eu deveria aceitar. Nem parecia um pedido, foi mais como se ela já tivesse decidido e só esperasse meu sim. Mas olha só, eu ralo para conquistar as coisas que tenho. Não tenho muito, mas tudo que tenho foi com esforço meu. E não é agora que eu vou deixar alguém que sumiu da minha vida, que me fez tanto mal, simplesmente aparecer para se aproveitar de mim. Sinto muito, Geis, mas isso não vai funcionar para mim, falei, de forma firme. Tenho minhas coisas acontecendo aqui e não tô numa posição de ter mais ninguém hospedado. Achei que aquilo encerraria o assunto. Mas é claro que ela não ia desistir assim. Ah, Laura, poxa, é só por um tempo, não vai ser nenhum incômodo, eu prometo. Só preciso de um lugar para ficar. Você é minha irmã. Você não pode simplesmente me deixar na mão assim. Eu ouvi a frustração na voz dela, mas isso não me fez sentir culpa. Na real, só me irritou mais ainda. Irmã? Agora eu era irmã? Cadê esse espírito de família quando ela e meu pai estavam destruindo minha vida? Onde ela estava quando eu me mudei e nunca mais ouvi uma palavra sequer deles? Respirei fundo. Olha, sinto muito que você esteja passando por um momento difícil. Mas eu não posso te ajudar. Você vai ter que encontrar outro lugar para ficar, Geis. Tenho certeza que tem outras opções. A voz dela mudou na hora. De um tom doce e falso, para raiva pura. Não acredito que você tá fazendo isso. Achei que a gente já tinha superado todas aquelas coisas. Você tá bem agora, né? Nem é como se não tivesse espaço. Isso não é justo, Laura. Tive que rir. Justo? Desde quando a vida foi justa comigo? E ali, eu já estava de saco cheio. Eu não ia deixar ela me fazer de vilã. Geis, eu não te devo nada. Tenho cuidado de mim mesma muito bem sem você ou papai, e não vou mudar isso agora. Sinto muito se você tá passando por um momento difícil, mas isso não é minha responsabilidade. Houve uma pausa longa. Dava para sentir que ela estava furiosa. Mas sinceramente, eu não me importava. Passei anos me curvando para agradar gente que nunca se importou comigo, e não ia começar com isso de novo. Obrigada por nada, ela jogou, antes de desligar na minha cara. De repente, a conversa acabou. Fiquei ali sentada, olhando pro telefone, com uma mistura estranha de sentimentos, alívio, raiva, incredulidade, mas acima de tudo, cansaço. Tipo, por que eu ainda tinha que lidar com isso? Eu tinha construído minha própria vida, seguido em frente, deixado toda a bagunça da infância para trás. E agora eles estavam tentando me puxar de volta para esse passado. Mas pelo menos eu me mantive firme. Se tem uma coisa que aprendi ao longo dos anos é que, se você não se impõe, as pessoas passam por cima de você. E eu cansei de ser pisada. Atualização 1. Depois de toda a confusão com a Jéssica, achei que tudo fosse voltar ao silêncio, como tinha sido nos últimos 5 anos. Na verdade, até senti um certo alívio depois de dizer não para ela. Não me senti culpada, porque, honestamente, ela não merecia minha ajuda depois de tudo. Mas é claro que a vida não te deixa seguir em paz tão fácil assim, né? Alguns dias se passaram desde aquela conversa com a Geis. Eu estava em casa, tranquila, tentando terminar uns trabalhos da faculdade, quando o telefone tocou de novo. Dessa vez, não era um número desconhecido. Era meu pai. Sim, ele mesmo. Aquele que não fez questão de me procurar nenhuma vez em 5 anos. Olhei para a tela, congelada por um segundo. Não esperava, de verdade. Um monte de pensamentos passaram pela minha cabeça. Talvez ele estivesse ligando para se desculpar, ou para finalmente reconhecer o quanto me tratou mal. Não sei, acho que uma parte de mim, por mais burra que fosse, ainda tinha esperança de ouvir um oi. Como você tá? Sinto sua falta. Então, meio no impulso, atendi. Alô? Falei tentando manter a voz neutra, porque eu não fazia ideia do que vinha pela frente. Laura, ele disse com aquele tom sério e meio irritado que eu conhecia muito bem, o mesmo tom de sempre, que já vinha acompanhado de sermão. Naquele momento, eu já sabia, não ia ser uma conversa agradável. Oi, pai, respondi, já sentindo o estresse subindo. Falei com a Jéssica, ele disse. E pronto. Na mesma hora, senti o sangue ferver.
Claro que ele só estava me ligando por causa dela. Ah, é, soltei, tentando esconder a frustração na voz. Ele soltou um suspiro, daquele tipo que faz parecer que a culpa é sua, sabe? Ela me contou que você se recusou a ajudá-la. Ela só precisava de um lugar para ficar, Laura. E você simplesmente rejeitou sua própria irmã. Como você pôde fazer isso? Minha irmã. Ele teve a cara de pau de se referir a ela assim, como se ela tivesse sido alguma presença constante e amorosa na minha vida. Como se eu tivesse recebido qualquer tipo de apoio de um dos dois nos últimos 5 anos. Depois de anos sem nenhum sinal dele, agora ele vinha pra cima de mim, me acusando de ser egoísta. Tudo porque eu não deixei a garota que destruiu meu carro e me ignorou por meia década aparecer na minha porta e simplesmente entrar na minha vida de novo? Eu mal conseguia acreditar. Pai, falei, tentando manter a calma, mesmo com o sangue fervendo por dentro. A Jéssica e eu não nos falamos há 5 anos. Ela pegou meu carro sem pedir, destruiu, e você nem se importou. Você nem olhou na minha cara depois que eu me mudei. Agora, de repente, ela precisa de um lugar para ficar e eu tenho que esquecer tudo isso e deixá-la morar aqui? Ele deu aquele estalo com a língua, como se eu fosse a dramática da história. Você ainda tá presa nisso? Foi há anos, Laura. Ela é sua família. Você precisa superar essas coisas. Superar? Sério? Não era só sobre o carro. Era sobre ser invisível. Sobre ser tratada como se eu não valesse nada, enquanto ele idolatrava a Jace como se ela fosse a filha perfeita. Eu não ia deixar ele distorcer os fatos e me pintar como a errada. Não é só sobre o carro, respondi, firme. Você e a Jéssica fizeram da minha vida um inferno naquela época. Você nunca se importou comigo, a menos que eu estivesse metida em confusão ou sendo criticada. Eu não vou deixar gente que me tratou como lixo por anos simplesmente aparecer de novo só porque agora precisam de mim. Silêncio. Por um segundo, achei que talvez ele finalmente tivesse me ouvido. Que ele ia entender, ver do meu lado. Mas não. Ele explodiu. Você é tão egoísta. Ele gritou. Todos esses anos eu esperei que você crescesse e aprendesse a fazer parte de uma família. Mas você continua sendo a mesma, desconsiderada, fria. A Jéssica precisava de você, e você virou as costas. Que tipo de pessoa faz isso? Eu nem conseguia acreditar no que estava ouvindo. Eu, egoísta? O mesmo cara que nunca me ligou em 5 anos. Que nunca perguntou se eu estava bem. Agora vinha me acusar porque eu não quis deixar a filhinha de ouro dele me usar? Parecia que eu estava vivendo em uma realidade paralela. Pai, você não faz ideia de como foram meus últimos 5 anos, eu disse, a voz já tremendo de tanta raiva. Você nunca perguntou. Nunca se importou quando eu fui embora. Nunca quis saber como eu sobrevivi sozinha. E agora você quer me dar lição de moral sobre família? Desculpa, mas você não tem esse direito. Ele ficou quieto. Mas eu sabia que ele ainda ia tentar virar a mesa, me fazer parecer a vilã. Quase consegui imaginar ele andando de um lado pro outro, bufando, pensando em alguma frase para me atingir. Você vai se arrepender disso um dia, ele disse, num tom baixo, mas cheio de raiva. Quando você perceber que afastou sua família e não tiver mais ninguém por perto, vai ver o quanto errou. Tô decepcionado com você, Laura, de verdade. Aí foi o ponto de ruptura para mim. Passei anos me perguntando por que meu pai nunca me amou do jeito que amava a Jéssica. Porque eu sempre fui tratada como um peso, como um erro, como se eu fosse uma obrigação, e não uma filha. Mas naquele momento, eu finalmente entendi. Eu não precisava mais da aprovação dele. Eu não precisava continuar tentando fazer ele enxergar meu valor. Se ele estava decepcionado comigo, o problema era dele, não meu. Eu terminei. Pai, falei com a voz firme agora. Se você quer ficar decepcionado comigo por me defender, tudo bem. Mas eu não vou me desculpar por não deixar alguém tóxico voltar para minha vida. Você e a Jéssica fizeram suas escolhas. Agora, eu tô fazendo as minhas. Silêncio do outro lado da linha. E eu sabia que ele não ia se desculpar. Não era do feitio dele. Em vez disso, fez o que sempre fez. Desligou na minha cara. Sem dizer mais nada. E assim, a conversa terminou. E o nosso relacionamento também. Dessa vez, eu fiquei ali parada, só olhando pro telefone, tentando digerir tudo. Foi difícil, sabe, por mais que tudo estivesse ruim.
Uma parte de mim ainda queria acreditar que um dia ele ia enxergar, que talvez pudéssemos ter algum tipo de relação de verdade de pai e filha. Mas depois daquela ligação, eu soube, isso nunca ia acontecer. Sabe o que é mais louco? Eu não fiquei triste. Também não me senti exatamente aliviada. Foi mais, como se eu finalmente pudesse parar de esperar por algo que nunca viria. Eu tinha minha própria vida agora. Não precisava da aprovação dele para ser feliz. Eu estava livre. E pela primeira vez em muito tempo, senti que podia seguir em frente de verdade. Atualização 2. Antes de tudo, um pouco de contexto. Meu aniversário nunca foi um grande evento. Pelo menos não desde que eu era criança. Depois que a Jéssica apareceu e roubou todos os holofotes, meu aniversário meio que virou algo esquecido, ignorado. Mas tudo bem, eu tinha me acostumado. Nos últimos anos, eu não esperava muito. Algumas mensagens de amigos, um jantar simples, talvez algo discreto só pra mim. E este ano parecia que seria a mesma coisa. Acordei, peguei o celular, vi algumas mensagens carinhosas de amigos próximos. Sorri, agradeci, continuei o meu dia. Nada de mais planejado, só relaxar em casa, talvez pedir uma comidinha gostosa mais tarde. Nada elaborado. Até que meu telefone vibrou de novo. Olhei para a tela, e lá estava o nome dele. Sim, meu pai. Me ligando. No meu aniversário. Depois de 5 anos de silêncio. Depois de tudo com a Jéssica. Depois daquela ligação tensa de dias atrás. Agora ele estava me ligando? Olhei pro celular por alguns segundos. O que será que ele quer agora? Uma parte de mim queria ignorar. Tipo, provavelmente era só mais drama, né? Mas sei lá, talvez fosse curiosidade. Talvez fosse uma partezinha minha ainda esperando que, pela primeira vez, ele ligasse só para me desejar feliz aniversário. Ou, quem sabe, até se desculpar. Então, sim, eu atendi. Oi, falei, tentando manter a voz neutra. Nem fria, nem calorosa, só contida. Não queria parecer ansiosa ou com raiva. Laura, ele começou, com aquela voz séria, quase formal. Como se estivesse prestes a fazer uma ligação de negócios. Estive pensando sobre nossa última conversa. Ah, ótimo, lá vem. Achei que ele fosse voltar ao mesmo papo de antes, jogar tudo de novo na minha cara. Mas o que ele disse em seguida me pegou completamente de surpresa. Olha, é seu aniversário, e eu sei que a gente teve nossas diferenças. Eu só queria dizer, feliz aniversário. Por um segundo, eu travei. Nem sabia como reagir. Quer dizer, foi a primeira vez em anos que ele reconheceu meu aniversário. Muito menos me ligou para isso. Não foi um pedido de desculpas tocante ou cheio de emoção. Mas foi alguma coisa. Ah, obrigada, respondi, meio confusa, meio sem saber onde aquilo ia dar. Eu não esperava ouvir de você. Houve um silêncio constrangedor por alguns segundos, como se ele não soubesse o que dizer em seguida. Eu quase conseguia imaginá-lo sentado ali, tentando encontrar uma forma de manter a conversa sem cair de novo na confusão de sempre. Então, como você tá? Ele perguntou, e soou tão forçado. Dava para perceber que ele não estava realmente interessado. Era como se estivesse apenas marcando presença, cumprindo um protocolo interno. Tô bem, respondi, sem querer me aprofundar. Eu realmente não confiava no rumo daquela ligação, mas resolvi entrar no jogo por enquanto. Você sabe, faculdade, trabalho, a mesma coisa de sempre. Houve outra pausa. Então, ele finalmente disse o que eu já sabia que vinha por aí. A Jéssica me contou que você foi muito dura com ela outro dia. Sua voz mudou, voltou pro tom sério, quase condescendente, que ele sempre usava quando achava que eu estava exagerando. Eu só não entendo por que você ainda guarda tanta raiva. E lá estava. Claro que essa ligação não era só sobre meu aniversário. Era mais uma tentativa de consertar as coisas entre mim e a Jéssica. Como se todos os anos de merda que ela me fez passar fossem irrelevantes. Como se eu fosse a única que precisava fazer as pazes. Pai, comecei, tentando manter a voz controlada, mesmo com a frustração crescendo dentro de mim. Não se trata de raiva, se trata de limites. Eu superei o que aconteceu, mas isso não significa que vou deixar a Jéssica voltar para minha vida como se nada tivesse acontecido. Você não pode esperar que eu simplesmente esqueça tudo. Você precisa deixar o passado para trás.
Ele disse, como se nem tivesse escutado uma palavra do que falei. Ela tá tentando seguir em frente. E você também deveria. É isso que a família faz. A gente apoia uns aos outros. Meu sangue ferveu nesse momento. Passei anos tentando fazer com que ele me apoiasse. Anos. E agora ele agia como se eu fosse a única que falhou com a família. Era como se ele tivesse reescrito toda a história na cabeça dele. Jéssica era a vítima. E eu era a vilã. Pai, eu a apoiei. Disparei, deixando escapar um pouco da frustração que estava presa fazia tempo. Durante anos, eu aguentei tudo que ela e a Mary jogaram em cima de mim. Eu fui ignorada, deixada de lado, tratada como se não importasse. E agora que eu finalmente me defendo, eu sou a errada? Como isso é justo? Houve uma longa pausa. Por um momento, achei que talvez, ele estivesse começando a entender. Talvez ele estivesse finalmente ouvindo. Mas não. Ele só soltou um suspiro impaciente, como se estivesse cansado de ter que lidar comigo. Você tá tornando isso muito mais difícil do que precisa ser, Laura, ele disse. E dessa vez, dava para ouvir claramente a frustração na voz dele. A Jéssica é sua irmã, você precisa agir como tal. E foi aí que eu percebi, de verdade, ele nunca iria entender. Não importava o que eu dissesse. Não importava quantas vezes eu explicasse. Ele sempre ia ficar do lado da Jéssica. Ela era a filha que ele escolheu. E eu era só a que ele tolerava. Eu tô agindo como irmã. Sim, respondi, com a voz firme, mas fria. Do jeito que ela merece. Você não pode me forçar a perdoar alguém só porque é mais conveniente para você. Eu segui em frente, pai, e você precisa fazer o mesmo. Houve outro silêncio e dessa vez foi pesado. Como se ele não soubesse o que dizer em seguida, ou talvez finalmente tivesse percebido que não ia ganhar essa. Tudo bem, ele disse por fim, a voz cortante. Mas não venha chorar para mim quando perceber que queimou todas as pontes que ainda tinha. Com isso, ele desligou. Fiquei ali, parado, olhando pro meu celular por um minuto, tentando processar tudo o que tinha acabado de acontecer. Pra ser honesta, eu nem estava com raiva naquele momento. Só cansada. Cansada de tentar fazer meu pai me enxergar. Cansada de esperar por algo que simplesmente nunca ia acontecer. Não era o aniversário que eu esperava. Mas talvez fosse o que eu precisava. Porque agora, mais do que nunca, eu sabia, meu pai nunca vai mudar. E tudo bem. Porque eu não preciso que ele mude. Eu tô bem sozinha, de verdade. Atualização 3. Depois daquela ligação de aniversário do meu pai, eu realmente achei que tinha encerrado tudo com eles. Sério. Estava bem claro que ele não estava nem um pouco interessado em me ouvir ou tentar entender meu lado. Eu tinha traçado meus limites. Estava pronta para seguir em frente, de vez. Ou pelo menos, era isso que eu pensava. Porque a vida, né? Ela adora jogar mais uma coisa no nosso colo justo quando a gente acha que já terminou o capítulo. E dessa vez, veio na forma de outra ligação. Mas não do meu pai. Dessa vez, era da minha mãe. Agora, meu relacionamento com ela sempre foi meio distante. Ela nunca esteve realmente envolvida nos conflitos com meu pai e a Jéssica, principalmente porque ela sempre teve os próprios problemas para lidar. O trabalho dela sempre foi a prioridade. Ela vivia ocupada. Para ser sincera, nunca pareceu querer se envolver em nada. Era do tipo que resolve as coisas dela e pronto. Então, quando ela me ligou, eu não fazia ideia do que esperar. A gente mal tinha conversado sobre os dramas recentes, e imaginei que talvez fosse só uma ligação casual, tipo, oi, como estão as coisas? Ou como vai a faculdade? Oi, mãe, atendi tentando parecer natural, mesmo um pouco nervosa depois de tudo. Oi, Laura, ela respondeu. Mas tinha algo na voz dela, um tom mais sério do que o normal. Eu queria conversar com você sobre uma coisa. É sobre seu pai e a Jéssica. Lá vamos nós de novo, pensei. Sim, respondi, já me preparando mentalmente pro que vinha a seguir. Eu sei que as coisas têm sido difíceis entre você e eles, ela começou. Mas seu pai me ligou ontem. Ele tá realmente preocupado com você, Laura. Acha que você tá excluindo todo mundo da sua vida. Eu não consegui evitar. Revirei os olhos. Preocupado comigo? Vindo de um cara que passou 5 anos sem dizer uma palavra comigo, e só me procurou para me criticar porque eu não quis deixar a Jéssica se mudar? Mãe, eu não tô excluindo todo mundo, respondi,
tentando manter a calma. Eu só não quero mais lidar com pessoas que só lembram que eu existo quando precisam de alguma coisa. Papai só tá ligando porque a Jéssica quer alguma coisa. E eu não tô mais jogando esse jogo. Eu entendo. Ela disse, daquele jeito que a gente sabe que a pessoa não entende coisa nenhuma. Mas família é família. Laura, você não pode simplesmente excluir todo mundo para sempre. Em algum momento, você vai precisar deles. Eu mal podia acreditar que ela estava dizendo aquilo. Depois de tudo que aconteceu, depois de anos sendo ignorada, agora eu deveria precisar deles? Mãe, eu não preciso deles, respondi, com a voz um pouco mais cortante do que eu pretendia. Eu tô bem sozinha, tô na faculdade, tô trabalhando, construí minha própria vida. Eles nunca estiveram lá por mim, então, por que eu deveria estar lá por eles agora? Ela suspirou, e eu percebi que estava começando a ficar frustrada. Olha, não tô dizendo que o que eles fizeram foi certo. Ela começou. Mas às vezes a gente tem que ser a pessoa maior, sabe? Ficar agarrada a esse ressentimento só vai te machucar com o tempo. Lá estava ela de novo. Mais uma pessoa me dizendo para simplesmente deixar pra lá. Como se fosse fácil assim. Como se anos de negligência e ser tratada como uma estranha dentro da própria família pudessem ser esquecidos com mas é a sua família. Não é sobre ressentimento, mãe, disse, tentando manter minha voz firme. É sobre respeito. Eles nunca me respeitaram. E eu não vou continuar deixando que me pisem só porque temos o mesmo sangue. Passei tempo demais tentando ser a pessoa maior, e isso nunca me levou a lugar nenhum. Ela ficou em silêncio por um momento. Dava para ouvir o barulho do pensamento dela do outro lado. Por um instante, eu achei que talvez, só talvez, ela fosse finalmente entender. Mas aí ela disse a última coisa que eu esperava ouvir. Você sabe que seu pai tem razão. Ela disse, baixinho. Você sempre foi tão teimosa. Nunca deixou ninguém se aproximar. É por isso que as coisas chegaram nesse ponto. Eu fiquei atônita. Teimosa? Eu me dobrei em 1000 por anos, tentando me encaixar numa família que nunca me quis. Fui invisível, silenciada, rejeitada, e agora eu era teimosa. Você tá falando sério? Perguntei, a voz tremendo de incredulidade. Eu sou a única teimosa? Eu sou a errada aqui? Tô só dizendo. Ela respondeu, com aquela voz calma de quem acha que tá dando uma lição de vida. Que se você não aprender a deixar as pessoas entrarem, vai acabar sozinha. Aquilo foi a gota d'água. Até minha mãe, a única pessoa que eu achava que entenderia tudo o que eu passei, estava me culpando. Mãe, se deixar as pessoas entrarem significa ser tratada como lixo, então sim, talvez eu acabe sozinha. Minha voz saiu alta, carregada, eu estava explodindo. Mas pelo menos eu não vou ser miserável. Cansei de ser a única que tenta consertar tudo. Se eles querem que as coisas mudem, a responsabilidade é deles, não minha. Ela ficou em silêncio. Acho que percebeu que tinha ido longe demais. Mas, sinceramente, eu não me importava mais. Eu tenho que ir, falei, cortando a conversa antes que ela dissesse mais alguma coisa. Laura, ela tentou, mas eu não esperei. Desliguei. E fiquei ali, olhando pro celular, tentando digerir o que tinha acabado de acontecer. Foi ali, naquele momento, que eu entendi uma coisa: eu não precisava da aprovação deles. Nem do meu pai. Nem da Jéssica. Nem da minha mãe. Eu tinha passado tempo demais tentando ser vista, ser ouvida, ser valorizada. E tudo isso só me fez sentir ainda pior. Então sim, talvez eu seja teimosa. Talvez eu esteja afastando as pessoas. Mas se isso significa me proteger de me machucar de novo, então que seja. Prefiro estar sozinha e em paz do que cercada por gente que só está por perto quando convém. E com isso, pela primeira vez em muito tempo, eu senti que podia, de verdade, seguir em frente.